Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos ao término do nosso assunto, né? Agora já iniciamos aí o processo da Revolução Francesa, já chegamos aí até a República Francesa, né? E aí nós vamos chegar agora a uma nova parte da história da França, né? Da Revolução Francesa, especificamente falando, que vai tratar sobre os poderes que vão se suceder a partir da Revolução instalada, certo? Mas antes disso, gente, eu vou deixar um recadinho para vocês aqui, para vocês não esquecerem de fazer as atividades, exercícios do livro Tanto Faz de Cidadania, Moral e Ética, as atividades que estão indo para a direção da escola, que eu sempre envio para lá, uma semana sim, outra semana não, e as atividades de cada aula, que ao final tem um exercício para vocês fazerem, certo? Então vamos lá, Centro Educacional Edificar, disciplina História, professor Daniel Gama, é esse senhor aqui quem vos fala, e a série oitavo ano. Gente, o nosso assunto é a continuação da Revolução Francesa e o período napoleônico. As páginas que vamos nos ater hoje é a página 41, a página 48, a página 52. Tá? Voltando a lembrar aí a vocês que essa imagem retrata o símbolo maior da Revolução Francesa, né, que é a Marianne. É uma inspiração, né, feita para elucidar, né, a liberdade, né, para lembrar, né, que o símbolo da revolução continuava vivo. Então, só para vocês poderem se situar, certo? E vamos avançar nos conteúdos. Feito a revolução, eu vou só voltar lá para aquela última parte que eu falei do assunto para vocês. Não sei se vocês lembram, o rei ele vai tentar de alguma forma conspirar contra o movimento revolucionário, né? E aí eles vão descobrir, né? O rei Luís XVI, tá? Eles vão descobrir que o rei vai estar conspirando contra a revolução. Então o que é que eles vão fazer? Os revolucionários vão prender o rei e depois vão fazer um julgamento dele, e nesse julgamento ele é condenado à morte. Luís XVI morre, e aí o processo de revolução das revoluções francesas continua, certo? Daquilo que a gente sempre fala. Bom, gente, então aí começam a chegar dois partidos ao poder. O nome desses partidos, que eram os dois maiores, não quer dizer que não existiam outros partidos, tá? Existiam outros partidos, mas os que mais se destacaram na Revolução Francesa vai ser os girondinos e jacobinos. Então vamos ver o que cada um defendia, tá? Para início de conversa aqui no slide. Girondinos defendiam a propriedade privada e eram contra qualquer interferência do Estado na economia, tá? Já os jacobinos defendiam a propriedade privada, mas acima de tudo o bem-estar da população, inclusive acima da propriedade privada, e defendiam em algumas situações a intervenção do Estado sobre a economia, certo? Então nós vamos passar aqui para o Robespierre. Lembrando só uma coisa para vocês, que é uma coisa que é bem importante salientar, que vai ser neste contexto de Revolução Francesa que vai surgir o termo direita e esquerda, tá? Nesse contexto que nós vamos perceber que quando se montou a plenária, alguns deputados sentaram à direita, que eram os que defendiam, todos os dois defendiam a propriedade privada. Só que os girondinos, ao contrário dos jacobinos, eles defendiam a propriedade, mas o bem-estar do povo estava acima da propriedade privada, né? Então, um vai se sentar à direita do parlamento e o outro vai se sentar à esquerda do parlamento. E uma outra parte vai sentar no centro do parlamento, tá? Mas aí os dois que vão se destacar para a história mundial é a direita e a esquerda, que a partir de então vão ser uma briga ideológica que permanece praticamente até os dias atuais. Mas para esses revolucionários, esse homem ele vai se destacar, chamado Robespierre. Robespierre ele vai ser praticamente o homem que vai tratar da ideia de um Estado liberal, sem a intervenção do Estado na economia.
Então, o Robespierre ele vai justamente favorecer para que os jacobinos, de certa forma, assumam o poder, né? Então, a contribuição dele para a ditadura jacobina, que irá iniciar, que nós já vamos falar sobre ela, vai ser de suma importância, porque foi a partir das ideias do Robespierre que o movimento começa a radicalizar, certo? Aí nós vamos para a ditadura jacobina. Durante o período chamado de Terror, houve grandes tensões no território francês, pois os jacobinos passaram a perseguir seus opositores, em especial os girondinos. Percebam que inicialmente eles lutaram junto para derrotar a monarquia. Beleza, eles conseguem. Guilhotina o rei Luís XVI. Criam uma revolução, mas eles precisavam sustentar a revolução. Só que depois que a revolução acontece, começa a briga pelo poder para ver quem vai ficar no poder. E aí nós vamos perceber que entre os jacobinos e girondinos já haviam pequenas diferenças que fariam a diferença e que iria gerar atritos entre eles. Tanto um defendia a propriedade privada acima de tudo, né? Ninguém poderia mexer. E o outro lado, os girondinos já diziam, não, nós defendemos a propriedade privada, mas o bem-estar do povo, que eram os que estavam à esquerda, os girondinos, está acima de qualquer coisa, né? E isso vai gerar um conflito entre eles, tá? Então, acaba que, inicialmente, os jacobinos assumem e eles governam de forma ditatorial, né? Fazendo o quê? Eles passam a perseguir seus opositores, em especial os girondinos. Medidas que a ditadura jacobina implantou. A lei do máximo, ou seja, essa lei dizia que o pão tinha que, o máximo do preço que ele iria alcançar era esse, mas que isso ele não poderia, tipo 5 euros, vamos pensar assim, trazendo para a moeda de hoje, 5 francos, que é a moeda da época, 5 francos, não poderia mais do que isso, tá? Aprovaram uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão, e nessa nova lei, justamente, ela garantia, reforçava o direito da propriedade privada, né? Reforçava, né? o direito à propriedade privada, a criação de um comitê de salvação pública. Esse comitê de salvação pública é que vai fazer justamente as perseguições contra os opositores, tanto girondinos como qualquer outra força que tentasse se levantar contra os jacobinos naquela época. Por isso que foi chamado de período do terror, né? Porque eles realmente perseguiam e tentavam calar toda e qualquer oposição a eles no poder. Não é mais nem a revolução. Claro que eles usavam a revolução como discurso, tá? Mas na verdade era eles querendo permanecer no poder e radicalizar, favorecendo cada vez mais a propriedade privada, tá? O Diretório e os 18 Brumários. Então, o que foi o Diretório com os 18 Brumários? Com a derrota da ditadura jacobina, os girondinos assumiram o poder, né? E levaram os jacobinos à guilhotina, respeitando o desejo que naquela época da nação francesa, que queria colocar fim no terror, iniciando assim o período do Diretório. Então, os girondinos, na verdade, eles guilhotinam os jacobinos, mas amando do povo, porque naquela época um dos que dizia lá, que diz na verdade até hoje no primeiro artigo da Constituição francesa, que todo poder emana do povo, ou seja, que o povo francês entende que o quê? Que os políticos que estão a serviço do povo e não o povo a serviço dos políticos, né? Uma coisa bem interessante de se pensar. Então, a mando do povo, eles foram lá e guilhotinaram os jacobinos e colocaram fim no período do terror, iniciando assim o período do Diretório, que é quando eles assumem. Esse Diretório ele foi governado inicialmente
pelos girondinos. Mas só que o que acontece? Ele não teve êxito. Então, por ele não ter êxito, esse diretório, ele começou, de certa forma, também a sofrer a contestação do povo. Então, ao sofrer essa contestação, o que acontece? Porque os franceses queriam um Estado forte. Vale lembrar também que aí nós estamos falando que esse período da Revolução Francesa ele se confunde com a Revolução Inglesa. Então, a Inglaterra estava em alta no seu comércio e a França não estava conseguindo desenvolver. Então, o que a França pedia nessa época ao povo? Né? Ele queria um salvador da pátria, aquela história que eu falo do salvador da pátria, né? Mais uma vez. Então, ela queria um governo forte. E é nesse contexto que isso favorece para que o Napoleão Bonaparte surja. Tá? Então, inicialmente, o poder desse diretório, né, foi, como vocês estão vendo aí nessa imagem, foi totalmente comandado pela burguesia novamente, mas esse grupo, essa burguesia que se uniu, não conseguiu alcançar os objetivos. Sendo assim, né, mais uma imagem aí da burguesia, vocês conseguem ver, aí participando das reuniões na plenária para decidir algumas medidas que deveriam ser tomadas. E também a gente fica imaginando quem ficou de fora desse processo da Revolução. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Os sans-culottes, que eram os trabalhadores das áreas urbanas, na verdade, eles faziam parte do terceiro estado, né? Que o terceiro estado estava dividido entre burguesia e camponeses, né? Ou os sans-culottes, que eram os trabalhadores das zonas urbanas das cidades. Ficaram de fora desse processo também, porque a burguesia assume o poder nessa época aí. Tá? E os camponeses também, né? Que eram os trabalhadores do campo, que é a imagem que mostra, que retrata os camponeses. Certo? Aí vamos avançar mais um pouquinho aqui. O surgimento de Napoleão Bonaparte. A necessidade, como eu havia falado, de um governo forte fez de Napoleão a pessoa ideal para assumir o poder. O jovem, que na época tinha 24 anos, recebeu o apoio da burguesia, que já não acreditava mais no diretório, como eu havia falado, e utilizando as forças do exército, fechou o diretório, dando início ao golpe dos 18 Brumários. Gente, se vocês perceberem, a história francesa ela é cheia desses golpes, né? Porque o que acontece? O rei sofre o golpe, depois os jacobinos dão um golpe nos girondinos e depois os girondinos dão um golpe nos jacobinos e criam um diretório e depois o Napoleão dá um golpe no diretório e aí inicia uma outra fase da história francesa. Então, o surgimento de Napoleão Bonaparte. A necessidade de um governo forte fez de Napoleão a pessoa ideal para assumir o poder. O jovem de 24 anos recebeu o apoio da burguesia e, utilizando as forças do exército, fechou o diretório, dando início ao golpe dos 18 Brumários, como diz o slide. Essa aqui é a imagem do Napoleão, né? Há estudos que comprovam que Napoleão era um homem de 1,60 m de altura, mas que tinha uma estratégia militar e um desejo de construir um império francês, uma dominação francesa muito intensa. E isso, de certa forma, com esse discurso dele de fazer uma França maior, uma França mais soberana, uma França imperialista, na verdade, isso vai conquistar e vai fazer com que os franceses se sintam representados. Então é por isso que, de certa forma, a burguesia francesa vai dar apoio para esse homem, para que ele realmente assuma o poder e a direção, tá? É importante que vocês entendam que o governo de Napoleão se divide em 3 períodos. O primeiro é o 18 Brumários, onde ele vai governar em uma junta de cônsul, né, onde ele era o cônsul principal. Depois ele é exilado e depois ele volta e ainda tem um governo dos 100 dias. Tá? Mas aqui o que nós vamos nos ater é sobre o Império Napoleônico. Com o respaldo da opinião pública, que no caso já estava na mão da burguesia, o poder, né? Desde a Revolução, porque ela marca a força da burguesia agora nas decisões políticas, né?
passou a governar a França com uma nova forma de governo, chamada de consulado. O período napoleônico se divide em 2 períodos, consulado e império, tá? Só corrigindo aquilo que eu falei 3, na verdade, né? Eu confundi, na verdade, aqui, gente, o período de domínio dos girondinos, tá? Então, 2 períodos, o consulado e o império. O consulado, na época em que ele assume o poder e divide com 3 cônsules, mas ele tinha o poder supremo, tá? Desde aí. E o império vai ser o período em que ele vai tentar expandir o território da França para outras regiões, tá? Mas ele vai encontrar um inimigo à altura, que é a Inglaterra também, né? Daí vocês vão entender as diferenças que há histórica entre Inglaterra e França. Principais medidas tomadas por Napoleão, que é super importante da gente lembrar. Reformulação do sistema bancário, ele criou, né? Isso aqui não estão todas, outras estão lá no livro, tá? Mas eu escolhi as que mais se destacam. Reformulação do sistema bancário, assinatura de um acordo com a igreja chamada de concordata, né? Que é onde ele entra em acordo sobre as questões que estavam na igreja. E nesse sistema bancário também, inclusive, ele cria uma moeda francesa. Após a concordata feita também, ele cria as escolas chamadas laicas, né? Porque o ideal da Revolução defendiam uma educação laica e não mais uma religião cristã, né? Ele cria o Código Civil de 1804, né? Que vão definir os direitos do povo, do cidadão. E também ele dá um amplo incentivo à indústria e ao comércio nacional. Então a gente vai perceber que nesse período isso era bem interessante. Só que por trás de tudo isso havia o sonho de Napoleão de conquistar, de fazer da França um império, não mais só um país, entendeu? Então, o que acontece? De certa forma o poder dele vai crescendo e a França de alguma forma vai acirrando a sua rivalidade com a Inglaterra. Então isso vai fazer com que eles comecem a criar bloqueios entre si. Porque a França não queria que a Inglaterra crescesse e nem a Inglaterra queria perder o status de primeira potência, já que ela estava em plena revolução industrial, né, vendendo para o mundo todo todos os produtos dela que eram produzidos lá. Não que na França não existisse, mas a indústria da França comparada da Inglaterra era muito pequena ainda. Então, com o crescimento do Império Francês, Napoleão via na Inglaterra uma ameaça para o seu projeto expansionista, devido ao seu crescimento industrial. Para isso, resolveu criar um embargo econômico e os países que não obedeceram tiveram seus países invadidos. O nome desse embargo econômico é bloqueio continental, que está aí em destaque para vocês, tá? Vale lembrar que esse bloqueio continental ele vai ser de suma importância porque nem todos os países obedeceram o bloqueio criado por Napoleão Bonaparte. Então, o que aconteceu? Esses países que não obedeceram, eles tiveram seus territórios invadidos, os reis, as monarquias depostas ou então mortas, e tanto que é nesse contexto que Portugal desobedece às ordens de Napoleão Bonaparte e, lógico, também Portugal vai sofrer essa represália. É esse contexto aí, gente, que vocês precisam ligar, que é o que vai justificar a vinda da família real, que vivia lá em Portugal, em 1806, para o Brasil, né? Que é quando começam essas questões, os conflitos, né? Justamente se Napoleão iria avançar, porque a forma dele de governo estava se tornando um governo ditatorial, então prejudicial para a Europa em si. E como a Inglaterra tinha muita influência, então lógico que eles não vão permitir. Então, a partir desse momento que Napoleão ameaça invadir o território, e aí a família real vem escoltada, né? Em 1808, vem escoltada pelos ingleses para o Brasil, tá? Então Napoleão é derrotado após os seus governos, né? E o Congresso de Viena ele veio justamente para devolver às nações toda a terra que Napoleão tinha conquistado deles. Então o Congresso de Viena de 1875 foi para decidir essas questões aí, certo?
Eu deixei no final um exercício para vocês, espero que vocês façam todas as atividades. Eu quero agradecer a atenção, nos encontramos nas próximas aulas. Um beijo a todos e tchau!